Nós estamos vendo que a nossa fé, ela é uma fé que vem justamente do testemunho dos apóstolos, da igreja apostólica, e que nós não podemos fugir disso. Por isso, quem quer ter um acesso a Jesus que não seja através da igreja, termina ficando com muito pouco Jesus. O Papa Pio XII, dizia que era esse o esquema que o demônio usa. Para quem não sabe, o Papa Pio XII foi um Papa que governou a igreja na década de 40 e de 50. Ele dizia que o esquema do demônio é o seguinte: primeiro, ele convence as pessoas de dizer assim: Cristo sim, igreja não. Aí depois, um segundo passo: Deus sim, Cristo não. E aí depois o terceiro passo: Deus não. O caminho do ateísmo é esse. Então vejam que nós estamos vendo a derrocada, o desabamento da coisa justamente por aí. Nós estamos diante de um questionamento de Cristo. Aqui é que está o grande problema da igreja atual. A igreja atual, e eu digo isso da igreja católica, mas também de tantas igrejas evangélicas, a igreja atual é uma igreja que está aos poucos deixando Jesus de lado, por incrível que pareça. Parece que essa minha acusação é muito grave, e ela é grave. Mas algumas pessoas vão achar que eu estou exagerando. Mas eu não estou exagerando. E vou dizer bem claramente. Qual é, atualmente, a grande tendência teológica do momento? Qual é a moda teológica do momento? Chama-se pluralismo religioso. E o que é o pluralismo religioso? O pluralismo religioso acredita no seguinte: que todas as religiões são válidas, todas as religiões são importantes, e que nenhuma delas tem a verdade absoluta a respeito de Deus. Eles transmitem essa ideia deles através da seguinte comparação. É uma comparação tirada do hinduísmo. Vocês imaginem 5 cegos. Esses 5 cegos nunca viram um elefante na vida. E por isso não fazem ideia do que seja um elefante. Trazem um elefante para que os cegos possam apalpá-lo. Então, um cego diz: o elefante é duro, ele é pontiagudo, porque ele pegou na presa do elefante, no marfim. O outro diz: não, nada disso. O elefante é flácido, mole, parece uma mangueira, porque ele pegou na tromba do elefante. O terceiro diz: nada disso. Um elefante parece uma coluna robusta, que ele pegou na pata do elefante. O outro diz: nada disso. O elefante parece com um couro de vaca, porque ele pegou na orelha do elefante. E o outro diz: nada disso. O elefante se parece com uma cordinha com espanador na ponta, porque ele pegou no rabo do elefante. E então, cada um tem sua opinião sobre o elefante. O que é que a teologia do pluralismo religioso diz? Vejam só. Estes 5 cegos seriam loucos
se eles agora se pusessem a lutar, a brigar, a se degladiar por causa do elefante. Porque todos eles aprenderam uma verdade a respeito do elefante, mas o elefante é muito mais do que aquilo que eles puderam alcançar. E é assim que eles chegam à conclusão que as religiões, todas elas, têm uma verdade a respeito de Deus. E que não existe uma religião mais verdadeira do que a outra, porque todos nós somos de alguma forma cegos, que não enxergam Deus como um todo, não enxergam o Deus inteiro. Cada um de nós tem um aspecto desse grande elefante que é Deus. Ora, se é assim, não existe ninguém que atrapalhe mais do que Jesus Cristo. E vou dizer por quê. Porque se Jesus é o próprio Deus que se fez homem, então isso quebra o raciocínio do elefante. Porque se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que nenhuma religião tem. Isso coloca o cristianismo num patamar superior a todas as outras religiões. Se Jesus é Deus que se fez homem, por mais que haja verdades no islamismo, Maomé não é Deus que se fez homem. E nem Maomé quer ser Deus que se fez homem, fique bem claro para nós isso. Maomé é somente o profeta. Buda, também o budismo, não tem o que o cristianismo tem. Por quê? Porque Buda é o iluminado, mas ele não é Deus que se fez homem. Confúcio, a mesma coisa. E assim todas as outras religiões. Se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que ninguém tem. E não é possível instaurar uma religião pluralista, onde todas as religiões sejam válidas. Agora, vejam só. Nesse projeto de governo mundial que está aí, de globalização, governo mundial, aos poucos nós vamos chegando, a essa grande aldeia global. É necessário que, se existe uma só unidade na humanidade, que exista também uma só religião. Então, o projeto que eles têm é deste sincretismo religioso, onde todas as religiões têm verdades, mas nenhuma é verdadeira. Compreendem isso? Então, hoje, esse projeto de pluralismo religioso vai entrando na cabeça das pessoas, de tal forma que hoje, a religião mais numerosa na Europa, vocês sabem qual é? Chama-se autorreligião. Ou seja, eu pego meu carrinho de compras e no supermercado das religiões eu pego aquilo que mais me agrada. Eu gosto dos cristais, eu gosto dos duendes. Aí, lá do hinduísmo eu gosto dos incensos. E daquela outra religião lá eu gosto de não sei o que. E cada um vai pegando o yoga, meditação transcendental, e assim por diante. Eu vou fazendo no meu carrinho de supermercado, eu vou pegando, sem me perguntar se aqueles ingredientes da religião que eu estou construindo são coerentes entre si. Por quê? Porque mesmo que não haja coerência, não há coerência entre o dente do elefante, a orelha do elefante, a tromba do elefante e o rabo do elefante. Mas tudo é elefante. Então não é necessário compreender coerência.
Não é necessário ver coerência. É necessário aceitar tudo. Agora vejam que Jesus então é o grande estraga-prazeres. Um teólogo protestante, já no início do século XX, chamado Harnack. Este teólogo protestante, ele já tinha compreendido isso. E disse com toda clareza que nós não podíamos e não devíamos colocar toda a nossa fé no Cristo. Não. O que importa é que o Jesus histórico pregou Deus como Pai. Vejam só o que esse teólogo protestante diz, e é exatamente isso que nós vemos, desgraçadamente, dentro da Igreja Católica e em tantas igrejas protestantes liberais. Não, é que, vejam, é que aqui no Brasil nós estamos acostumados com essas igrejas protestantes clássicas, né? Os pentecostais, etc. Mas esse povo são muito bonzinhos, mas eles não estudam, entende? Esse povo não estuda. Mas se você for pegar os protestantes mais estudiosos, os luteranos, sobretudo, vocês vão encontrar esse pensamento. E dentro da Igreja Católica também, você encontra esse tipo de pensamento. Qual é o pensamento? O pensamento é exatamente este. Nós devemos buscar o Jesus histórico do jeitinho que eu ensinei para vocês na semana passada. Eu abro o livro dos Evangelhos e vou tirando pedaços que eu acho que são históricos. Então isso aqui é Jesus histórico. Essa outra coisa aqui foi acrescentada pela comunidade primitiva. Então é necessário nós seguirmos o Jesus histórico e não o Cristo da fé. Então o que é que o Jesus histórico faz? E o que é que o Jesus histórico diz? Vejam só, se vocês forem ver, dizem esses teólogos protestantes liberais, Jesus pregava o reino de Deus. Aí Jesus morreu e a igreja começa a pregar quem? Jesus. Essa é a traição de Jesus, dizem eles. Se você quer seguir Jesus, você precisa pregar o reino de Deus, não Jesus. Porque Jesus não pregava Jesus. Jesus pregava o reino. E a igreja traiu Jesus porque começou a pregar Jesus. Olha o raciocínio desses senhores. E isso tudo está acontecendo dentro da Igreja Católica, meus irmãos. Não nasceu na Igreja Católica, mas está na Igreja Católica. Jesus então tornou-se politicamente incorreto. Por quê? Porque é Jesus quem divide as pessoas. É Jesus quem divide as pessoas entre cristãos e não cristãos. E é a concepção e o pensamento a respeito de Jesus que divide as igrejas. Mas se nós deixarmos Jesus de lado e começarmos a pregar aquilo que Jesus pregava, ou seja, que Deus é nosso Pai e que nós todos somos irmãos, pronto, está aí a unidade. Está aí a felicidade de podermos unir todas as religiões, porque todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então esta coisa de dizer que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, é politicamente incorreto, é inadequado. Nós não devemos dizer que Jesus é o Filho de Deus. Entenderam como é que esse pessoal pensa? Eles pensam assim. Portanto, muitos teólogos, católicos e protestantes, esses teólogos modernos, se tornaram os maiores inimigos de Jesus. Pausa para um exemplo. Eu ouvi uma vez uma palestra de um bispo.
bispo da Igreja Católica, lá na Lua. Não é o nosso bispo aqui não, tá? Um bispo lá da Lua. O bispo foi capaz de fazer uma palestra de 1h30 e não pronunciou sequer uma vez a palavra Jesus. E mesmo quando pronunciam, muitos padres e bispos pronunciam a palavra Jesus como modelo, como exemplo, mas não como Deus que deve ser adorado, como Salvador. Entendem isso? Esta é a mentalidade do pluralismo religioso. Outro bispo, lá na Lua, aconteceu que houve uma palestra, uma assembleia de bispos e leigos e leigas e todo mundo lá. E essa assembleia, então, tinha que fazer uma declaração, uma dessas declarações públicas para serem publicadas em jornais, etc. Que depois ninguém lê, né? Mas, então, no meio dessa declaração, o que é que eles disseram? Era uma profissão de fé. Eles diziam assim: nós cremos em Deus, nosso Pai, nosso Salvador e Criador, e etc e tal, e falaram de Deus Pai. Lá pela Santa está dizendo: nós também cremos em Jesus, que passou nesse mundo fazendo o bem, nosso irmão, nosso companheiro, e acreditamos na sua causa, na causa do reino de Deus, etc. Tudo bem. E aí foi para frente. Acontece que no meio dessa assembleia estava uma aluna minha. Essa aluna levantou a mãozinha, ingênua, e disse: gente, está dizendo aí, creio em Deus Pai Salvador. Não era melhor se a gente colocasse lá, creio em Jesus Salvador? Parênteses teológico. Todas as 3 pessoas da Santíssima Trindade são salvadoras, merecem o título de Salvador. Mas, por apropriação, a gente costuma chamar Jesus de Salvador. Deus Pai de Criador, Deus Filho de Salvador e o Espírito Santo de Santificador. Isso é uma apropriação, embora as 3 pessoas sejam criadoras, salvadoras e santificadoras. Está claro? Essa seria a resposta. Mas um ilustre senhor bispo se levanta, vai ao microfone e diz: não é possível. Por quê? Porque se nós chamarmos Jesus de Salvador, nós estamos excluindo os nossos irmãos negros que não creem em Jesus, os nossos irmãos índios que não creem em Jesus, e nós não podemos fazer isso. Isso é uma coisa que já foi longamente discutida, isso já é para nós muito claro e evidente. Não podemos chamar Jesus de Salvador. Durma com um barulho desses. Isso é um bispo, gente. Isso é um bispo. Entenderam o nível da demência na qual nós entramos? Jesus tornou-se politicamente incorreto. O padre Joseph Ratzinger já denunciava isto no final da década de 60. Já denunciava isso no final da década de 60, quando ele escreveu o seu livro Introdução ao Cristianismo. Ele expôs o pensamento de Harnack e disse, estão vendo? Jesus tornou-se, não usou essas palavras, mas para dizer politicamente incorreto, ou seja, Jesus tornou-se inconveniente, porque Jesus divide. E o padre Joseph Ratzinger não mudou de ideia. Tem gente que o acusa de ter mudado de ideia, mas ele não mudou de ideia. Ele continuou fiel à sua fé cristã. E quando chegou a cardeal, não é? Por ocasião do grande jubileu do ano 2000, então se preparou para o jubileu,
a grande declaração, maravilhosa declaração chamada Dominus Iesus, uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé, que fez com que o cardeal Ratzinger, na ocasião, fosse chamado de intolerante, de nazista, de tudo quanto é tipo de acusação. Por quê? O próprio nome da declaração, Dominus Iesus, queria defender o quê? Defender a divindade de Jesus e defender que Ele é o único caminho da salvação. Isto que nós aprendemos no nosso catecismo, que é a nossa fé católica mais evidente, para estes nobres senhores, sábios teólogos, mas que na verdade são apóstatas, isto tornou-se absurdo. A nossa fé, a fé do dia a dia, tornou-se absurda. E nós somos acusados de intolerância, porque cremos em Jesus. Somos retrógrados porque cremos em Jesus. Porque cremos que Ele é o Salvador. Vejam só, gente, eu não estou dizendo que quem não é católico não será salvo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem for salvo será salvo por Jesus na Igreja Católica, mesmo que não saiba disso. Um chinês lá na China, que morra pagão, que viveu sua vida fazendo o bem, seguindo sua consciência, pode ser salvo por Jesus na Igreja Católica, sem que ele nunca tenha ouvido falar de Jesus e nem de Igreja Católica. Compreendem isso? O que eu estou dizendo é que a nossa fé diz que o caminho de salvação é único, é Jesus. Só Jesus é o caminho de salvação. Só Jesus. Mesmo que as pessoas não saibam disso. Nós, cristãos, católicos, sabemos disso e nos alegramos, porque passamos essa vida conscientes do amor com que Deus nos amou, seguindo e servindo esse amor e adorando esse amor, inclinando nossa cabeça diante da sua divina e majestosa vontade de amor. Esse é o nosso caminho, a nossa vida. Mas muita gente será salvo sem saber disso. Mas vamos deixar esse assunto de caminho de salvação para outro dia. Tá? Outro dia nós vamos fazer uma palestra só sobre isso. Hoje eu quero enfatizar esta tendência dentro da igreja, de que Jesus tornou-se politicamente incorreto. E por que é necessário dizer isto? Padre Paulo é encrenqueiro, né? Não é porque o Padre Paulo é encrenqueiro, mas é porque muitas vezes nós apanhamos e somos perseguidos sem saber por quê. Nós dizemos as coisas mais óbvias do mundo, que para nós são as verdades de fé, que nós achamos que está todo mundo de acordo e vai todo mundo nos aplaudir. Nós abrimos a boca e de repente conquistamos na assembleia que está nos ouvindo uns 15 inimigos, que depois vão falar mal de nós, nós vamos apanhar sem saber por quê. Então, pelo menos, esse direito nós temos, de apanhar, sabendo por que é que nós apanhamos. E nós apanhamos porque temos a fé em Jesus. Jesus ainda hoje escandaliza. Como diz a sagrada página, lá no início do Evangelho de São Lucas, quando Jesus é levado ao templo e apresentado por Maria e por José diante de Simeão e da profetisa Ana, este menino será causa de tropeço e de reerguimento para muitas pessoas. Jesus ainda hoje continua sendo causa de tropeço. Não somente isso, meus irmãos. Porque nós continuamos a acreditar que Jesus não é um profeta, um rabi iluminado da Galileia, mas que Ele é o próprio Deus que se fez homem, nós seremos perseguidos porque cremos nisso. Por quê? Porque é por causa disso que nós somos acusados de intolerância. Nesta
teologia do pluralismo religioso. Quem crê que Jesus é Deus que se fez homem é intolerante. Por quê? Porque justamente por isso, se Jesus é Deus que se fez homem, então nós estamos na igreja verdadeira. Não ser cristão é estar no erro, e por isso nós somos acusados de imperialistas religiosos, porque nós queremos que todo mundo seja cristão, e abre parênteses, né? Queremos mesmo. Queremos que todos sejam cristãos, mas não vamos forçar ninguém, e não vamos matar ninguém por isso, mas iremos morrer por isso. Aqui está a diferença. Vejam, eles nos acusam de intolerantes, mas nós não queremos abrir um novo capítulo da Inquisição. Nós não queremos levar à fogueira aqueles que não creem em Jesus. O que nós queremos é morrer por Jesus, derramar o nosso sangue, dar a nossa vida por Ele, para que Ele continue sendo crido, seguido, adorado e glorificado. Por isso nós daremos a nossa vida. Eles querão fazer com que nós sejamos novos inquisidores, mas nós não vamos vestir a camisa de inquisidor. Vamos vestir a camisa de mártires. E sabe o que quer dizer a palavra mártir? Em grego, quer dizer testemunha. Nós precisamos testemunhar a nossa fé em Jesus, mesmo que essas pessoas não aceitem isso. Uma fé amorosa. Meu irmão, você não aceita Jesus, mas Jesus ama você mesmo assim. E você será salvo por Ele, se Deus quiser, e Deus quer. É necessário que nós tenhamos esse destemor, esta capacidade de morrer pela causa do Evangelho. Quando um soldado vai à batalha, ele sabe que ele está correndo o risco de morrer. E se ao primeiro disparo ele se molhar de medo e sair correndo, ele não é soldado de verdade. É ou não é? Pois bem, nós estamos seguindo a Jesus. E estamos nessa batalha. Como disse São Paulo, né? Combati um bom combate. Mantive a fé. Mantive a fé não só em mim, mas porque quando eu morrer, a fé não morre comigo, outras pessoas crerão. Esse é o combate. O nosso combate é que, ao dar o nosso último suspiro, a nossa fé não morra conosco, mas ela continue no mundo. Esse é o combate. Nós combatemos para que as pessoas continuem crendo. Pois bem, um soldado que vai para a batalha sabe muito bem que ele corre risco de vida. E não é bom soldado se tiver medo disto. Os cristãos sempre tiveram coragem de dar a sua vida por sua fé em Jesus Cristo. Mas agora, de repente, parece que a raça de cristão que nós somos não tem a mesma fibra. A raça de cristão que nós somos pretende capitular diante da menor ameaça. Hoje, o que nos ameaça não são os campos de concentração, as prisões e o martírio, embora, aliás, nós saibamos muito bem que hoje, na data de hoje, há cristãos em campos de concentração, em prisões e derramando o seu sangue. Na China, na Índia, no norte da África e em países que perseguem os cristãos. Muito bem. Mas a perseguição que nós aqui no Brasil sofremos é uma outra espécie de martírio. É o martírio da perseguição caluniosa.
nós seremos chamados de intolerantes, de fanáticos. As pessoas irão nos riscar da sua listinha. Entendem? E nós vamos então sofrer a exclusão social silenciosa. E alguns de nós irão sofrer um martírio ainda mais doloroso. Vocês sabem que Lenin, o pai do comunismo na Rússia, Lenin inventou um método de fritar as pessoas ideologicamente, que ele chamou de patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? É o seguinte, vamos dar um exemplo. O padre Paulo começa a dar umas palestras a respeito do cristianismo e começa a lutar a favor do cristianismo. Essas palestras depois são colocadas num site na internet e as pessoas começam a ouvi-las. E as pessoas começam a se tornar mais combativas. Então o padre Paulo é um líder. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Estou dando um exemplo só. O padre Paulo é um líder, muito bem. Então eles pegam e fazem terrorismo no padre Paulo, visando o quê? Que o padre Paulo mude de ideia? Não, o padre Paulo não vai mudar de ideia. Visando que as pessoas que o seguem, que o admiram, fiquem com medo daquilo acontecer com elas também. Então, fritam a pessoa ideologicamente. Vão cascavilhar a sua vida, descobrir os seus podres. E se não tiver podre, eles vão inventar. Vão caluniar. E vão começar a perseguir você. Foi isso, por exemplo, que, só para dar um exemplo, que esse método ele é muito utilizado, foi isso que aconteceu com Dom Eugênio Salles, no Rio de Janeiro. Dom Eugênio, durante anos aqui no Brasil, era a voz do Papa. Quando alguém queria saber o que é que o Papa achava e o que é que o Papa pensava, podia ouvir Dom Eugênio que era isso mesmo. Um dia uma pessoa, numa assembleia, quis xingar Dom Eugênio e disse assim: "O senhor parece a fotocópia do Papa." E Dom Eugênio disse: "Muito obrigado por esse elogio. Esse é o maior elogio que já recebi na minha vida. De ser tão fiel ao Papa que parece uma fotocópia." Mas vejam só. Malhavam tanto Dom Eugênio na mídia, nos ambientes eclesiais, como sendo romano, quadrado, conservador, que ele é que está dividindo a igreja do Brasil, ele é que está acabando com a igreja no Brasil, esse cardeal quadrado, né? Malhavam tanto Dom Eugênio que outros bispos que tinham a mesma posição igual a dele sentaram em cima do rabo e ficaram quietinhos. Se estão fazendo isso com ele, Deus o livre disso acontecer comigo também. Mas, meus irmãos, é necessário que Santa Catarina de Sena venha outra vez aqui na Terra para dizer as palavras que ela disse aos papas do seu tempo. Santa Catarina de Sena escrevia cartas ao Papa, ela que era analfabeta, ditava cartas e dizia que o Papa deveria voltar para Roma, porque o Papa estava lá, em Avignon, na França. E ela dizia: "Seja homem e volte para a sua diocese." Santa Catarina de Sena escrevendo ao Papa, dizendo para o Papa ser homem. Pois nós precisamos dizer isso para nós mesmos hoje. É necessário, mesmo que você seja mulher. Entende? Seja homem. Ou seja, seja forte, seja corajosa. Como está dito na Sagrada Escritura, a mulher forte, onde se encontrará
Onde está a mulher forte? É necessário que nós tenhamos mulheres fortes, homens fortes e destemidos, capazes de combater por Cristo e de derramar o seu sangue. Por quê? Porque a nossa missão e aquilo que nós almejamos não é matar as pessoas que não acreditam em Jesus, mas é propagar a fé em Cristo, mesmo que isto custe o nosso sangue. O sangue que nós estamos ousando ver derramado não é o dos outros. Não queremos matar pela fé, queremos morrer pela fé. Por Jesus. Por isso nós seremos fritos. Espero que não. Mas nós temos que nos dispor a isso. Compreendem isso? Eu estou dizendo que nós seremos fritos não porque eu sou um profeta, uma ave de mau agouro e estou jogando uma maldição em cima de vocês. Mas porque quem entrar nesta batalha sem a disposição de morrer, meu irmão, vai entrar numa fria. Espere ser caluniado. Espere ser rejeitado, deixado de lado. Por quê? Porque eles contam com a nossa timidez. Eles contam com a nossa falta de coragem. E deixa eu dizer bem claro, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Eles têm hombridade, coragem, destemor. Eles são ousados. Eles fazem as coisas ousadamente. E nós, como maricas, ficamos tremendo nos nossos lugares. E não temos a coragem de professar a fé. Deus me livre de dizer isso, o pessoal vai me crucificar. Pois, diga. Porque enquanto nós permanecermos calados, a igreja não sairá desta crise. É necessário pronunciar uma palavra clara. As pessoas estão esperando uma palavra clara. Estes dias agora, eu tenho pregado sobre o Código da Vinci, dizendo palavras claras sobre aquilo que está acontecendo. Preguei ontem na catedral, à noite, e preguei hoje à noite na catedral. Nas duas ocasiões as pessoas aplaudiram. Aplaudiram quem? O Padre Paulo? Não. Aplaudiram porque finalmente alguém tem a coragem de abrir a boca. Porque as pessoas estão esperando uma palavra da igreja. As pessoas estão esperando uma orientação. As pessoas estão esperando um rumo. Existe um famoso, não tão famoso assim, mas um famoso filósofo, chama-se, o nome é difícil, Eugen Rosenstock-Huessy. Parabéns. Esse filósofo escreveu um livro chamado A Origem da Linguagem. E nesse livro Origem da Linguagem ele analisa as doenças da linguagem. Uma das doenças da linguagem que ele caracteriza chama-se crise. O que é a crise? A crise é você ficar em silêncio diante do amigo. A guerra é você não ouvir o inimigo. Quando é que você entra em guerra com a pessoa? O seu inimigo está falando, você não quer ouvir. Isso é guerra. Você não ouve e por isso não tem conciliação. A crise é o contrário. É o seu amigo está pedindo uma palavra e você fica calado. Isso é crise. Nós estamos numa igreja em crise. E para que ela saia da crise, nós precisamos sair do silêncio. Nós precisamos dizer para as pessoas uma palavra saudável, que as oriente, que dirija e que diga o caminho.
Nós precisamos dizer, é por aqui. Sigamos Jesus. Meus irmãos, eu sei também que muitos de nós iremos dizer, e eu sou o primeiro deles, mas eu não tenho coragem de dar vida. Onde que eu vou arranjar essa coragem? Somente o Espírito Santo é capaz de nos dar essa coragem. Eu recordo o relato do martírio de uma grande mulher, Santa Felicidade. Já ouviram falar de Santa Felicidade? Santa Felicidade era uma mártir cristã do norte da África, nos tempos dos mártires, do início da perseguição da igreja. E Santa Felicidade estava grávida. Foram presos os cristãos, ia chegar o dia do martírio, que eles iam ser entregues às feras, e Santa Felicidade grávida estava muito triste, porque os cristãos iriam todos para o martírio, mas ela não podia ir. Por quê? Porque ela estava grávida, e era proibido lançar às feras uma mulher grávida. Então ela tinha que dar à luz, ela estava no 8º mês. Vocês sabem que é muito difícil um parto no 8º mês, né? No 7º acontece, no 9º acontece, mas no 8º o negócio parece que complica. A doutora aqui que vai saber dizer por quê, eu não sei. Pois, devido às dificuldades de um parto no 8º mês, ela estava já desesperançada que os amigos dela seriam martirizados e ela ia ficar, ia sobrar. Pois eles rezaram, pediram a Deus que tivesse compaixão dela, porque ela ia ser lançada às feras mesmo assim. Era só questão de dar à luz à criança, e seria noutra ocasião. Mas os cristãos se compadeceram dela, disseram, coitada, sozinha não, vamos juntos. Rezaram a Deus, clamaram, fizeram uma oração, e ela então começou as contrações. E ela, na prisão, começou a gemer tremendamente de dor, por causa do parto. É evidente o sofrimento de um parto no 8º mês. E os carcereiros chacoteavam, gracejavam com ela, e diziam, imagina, se agora você está aí sofrendo e gemendo, imagine quando for entregue às feras. Aí que você vai sofrer e gemer. Vejam a resposta de Felicidade. Ela disse, agora sou eu quem sofro e gemo, mas quando for atirada às feras, será outro a sofrer em mim. Essa é uma mulher forte. Essa é uma mulher de fé. Vai ser outro que vai sofrer. Porque quando nós sofremos as nossas mazelas pessoais, somos nós. Mas quando sofremos pela fé, é o Cristo que sofre em nós. Eis aí. Eis aí o Espírito Santo agindo no coração de Felicidade. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós todos cremos e sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Infelizmente, existe uma teologia má dentro da Igreja Católica que está destruindo a nossa fé em Jesus Cristo. Aqui no Brasil, essa teologia do pluralismo religioso, ela é chamada em alguns ambientes de macroecumenismo. E através desse macroecumenismo, freiras e padres, e às vezes até bispos, que abandonaram a fé e apostataram a verdadeira fé em Jesus Cristo, vão seguindo as crendices mais ridículas. Esse aqui é o problema. Se acham tão espertos, se acham tão iluminados, tão racionais, que terminam descendo as maiores irracionalidades,
as maiores superstições, padres e freiras se metendo agora a procurar por aí bons fluidos, não sei onde, a fazer banhos de descarrego, não sei que espécie de meditações transcendentais, padres e freiras se entregando a crendices orientais de chakra e não sei o quê. Meus irmãos, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, se cientificamente alguns desses métodos têm ou não têm eficácia. Não quero entrar nessa confusão, porque essa conversa vai longe. Eu só quero fazer notar o seguinte: quando nós esvaziamos a nossa alma, perdendo a verdadeira fé, então se abre um espaço dentro de nós para todo tipo de lixo. Já não creem na presença de Jesus na Eucaristia, mas creem nos fluidos transcendentais e nos valores das pirâmides. Eu não estou falando de fiéis, eu não estou falando de pagãos, eu estou falando de padres, freiras e agentes de pastoral que chegaram a este ponto ridículo de apostatar a sua fé em Jesus Cristo para ir buscar nas outras religiões aquilo que o cristianismo tem superior e melhor. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos voltar a Cristo. E enquanto esses senhores e essas senhoras fazem as suas pequenas aventuras espirituais pelo mundo das religiões esotéricas, o povo morre de fome procurando Jesus Cristo como ovelha sem pastor. Alguém precisa dizer isto. Alguém precisa denunciar isto. E alguém precisa fazer com que caiam as escamas dos olhos dos nossos católicos, para que eles enxerguem o tipo de ameaça que está dentro da igreja. Agora, não se preocupem. Mais uma vez, seremos odiados. O cardeal Ratzinger uma vez pregou um retiro para um grupo de padres da Comunhão e Libertação. E nesse retiro ele falava do ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata? É o seguinte. Primeiro vocês entendem o que quer dizer a palavra apostasia. Apostatar é abandonar a fé. O apóstata, ele arranja um jeito novo de interpretar o cristianismo. Uma interpretação light da Sagrada Escritura. Ele diz, não precisa ser tão radical, né? Não vamos ser fanáticos radicais. Nós temos um novo modo de interpretar as Escrituras. Então, a partir desse novo modo de interpretar as Escrituras, ele então se torna apóstolo de sua própria apostasia. E ele começa a querer convencer as pessoas que essa forma que ele tem de interpretar as Escrituras, de interpretar a tradição cristã, é melhor e mais fácil. Mas o cardeal Ratzinger diz, assim como, para chegar a esse ponto, ele teve que pisar na sua própria consciência para conseguir instaurar essa nova fé, ele irá pisar também em qualquer pessoa que recorde a ele que ele não passa de um apóstata e que ele deixou a verdadeira fé. Ou seja, ele pisou na sua própria consciência para chegar lá. Se você fizer qualquer movimento para despertar a consciência dele para a maldade que ele perpetrou, ele irá voltar toda a fúria dele contra você. Chama-se ódio do apóstata. E quem descreve isso é o cardeal Ratzinger, não sou eu. E se ele descreve isso, é porque ele, mais do que ninguém, defendendo a fé católica durante tantos anos, sofreu este ódio e foi perseguido.
mas quem entra numa batalha sabe que poderá derramar sangue. Não estou dizendo que nós precisamos imprudentemente sair por aí dando a nossa cara a tapa. Não é isso. Sejamos prudentes, como as serpentes ensina nosso Senhor, e simples como as pombas. Saibamos usar astúcia para pregar o Evangelho. Mas, mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer com que a gente tropece e seja crucificado. Não tenhamos medo. Porque o medo é inimigo do bem. Nós precisamos ter coragem. Porque se nós não fizermos o possível para salvar a nossa fé, as gerações futuras irão se recordar. Os historiadores irão contar que aqueles que tinham mais a perder foram aqueles que menos fizeram para evitar que acontecesse o fim da fé cristã e da igreja. Nós precisamos reagir. Se você quer paz, se você quer tranquilidade, saiba, você pode obter essa paz agora. Daqui a 5 segundos. Basta renegar a sua fé. Ninguém mais vai perseguir você. Se entregue. Renuncie. Se renda. E então, está tudo terminado. Não vai haver mais guerra. Você quer paz? Pode ir. Se entregue. Mas os adversários da fé católica, os inimigos de Cristo, devem saber que existe um preço que nós não iremos pagar. E há um ponto, que é o limite, que eles não poderão mais avançar. As portas do inferno não prevalecerão. Existe um ponto do basta, do chega. Acabou. Não iremos mais permitir este ultraje. Precisamos decidida e resolutamente seguir a Cristo, também na sua paixão e morte, para abraçarmos o triunfo da sua ressurreição. Amém.